Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, com teu amor. Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, com teu amor. Reveste-me, Senhor, com teu amor. Reveste-me, Senhor, com a tua paz. Reveste-me, Senhor, com a tua luz. Reveste-me, Senhor, com a tua ternura, com o teu carinho. Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, com teu amor. Reveste-me, Senhor, de saúde, de sabedoria. Reveste-me, Senhor, com o teu perdão. Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, com teu amor. Reveste, Senhor, o Cleidinaldo Pereira da Silva, a Tereza e o Ricelli Bezerra, o Luiz Carlos Brito, o Alex Mota, Neide Solange, Milena Coelho. Reveste, Senhor, a Maroli, Solange Oliveira, Joana e Lucivânia Martins, Seu Francisco do Terço, Carla Graciene Silva Soposto Reis, Cássio Leonardo Silva Soposto, Bárbara Costa Carvalho, Dona Francisca e família, Maria de Lourdes Feitosa Paizinho, Marta Nunes e Rita Nunes. Rezemos também pela recuperação da saúde de Isildo, de Roberto Raimundo Amorim, Joaquim Siqueira Nobre, Ana Águida Alves Bezerra, Jorge e Cristina de Guanambi, Francimar de Pedro Raimundo, Miguel Barros, Richarlison, Ana Gabriela Rodrigues, Maria Rita, Cecília e Pedro Miguel. Peçamos também que o Senhor ilumine a vida de todos os idosos e idosas, de todos os cuidadores e cuidadoras, de todos os nossos irmãos e irmãs que estão desempregados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o Evangelho da liturgia de hoje, que está em Mateus, capítulo 1, do versículo 1 ao 17. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro das origens de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi o pai de Isaque, Isaque foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de Judas e dos seus irmãos. Judá, com Tamar, foi o pai de Farés e Zara. Farés foi o pai de Herom. Herom foi o pai de Arã. Arã foi o pai de Abinabe. Abinabe foi o pai de Naasson. Naasson foi o pai de Salmão. Salmão com Raabe foi o pai de Boaz. Boaz com Rute foi o pai de Jobede. Jobede foi o pai de Jessé, Jessé foi o pai de Davi. Davi, com aquela que foi a mulher de Urias, foi o pai de Salomão. Salomão foi o pai de Roboão. Roboão foi o pai de Abias. Abias foi o pai de Asa. Asa foi o pai de Josafá. Josafá foi o pai de Jorão. Jorão foi o pai de Osias. Osias foi o pai de Joatão. Joatão foi o pai de Acás. Acás foi o pai de Ezequias. Ezequias foi o pai de Manassés. Manassés foi o pai de Amon. Amon foi o pai de Josias. Josias foi o pai de Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias foi o pai de Salatiel, Salatiel foi o pai de Zorobabel, Zorobabel foi o pai de Abilde.
Abilde foi o pai de Eliequim. Eliequim foi o pai de Azó. Azó foi o pai de Sadoc. Sadoc foi o pai de Aquim. Aquim foi o pai de Eliúde. Eliúde foi o pai de Eleazar. Eleazar foi o pai de Matã. Matã foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Messias. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. E do exílio à Babilônia até o Messias, 14 gerações. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Podemos nesse momento também trazer presente os nossos antepassados, né? Os nossos avós, os nossos bis, os nossos tataravós e assim por diante. A gente precisa conhecer muita história dos nossos antepassados, até para nos entender também, né? Como é que foi as nossas origens. Lembrando que a vinda de Jesus ao mundo foi precedida de uma história. Por isso que o Evangelho de hoje traz todas essas gerações passadas de Jesus. Porque a vinda dele ao mundo, de Jesus ao mundo, foi precedido de uma história, não nasceu do nada, mas houve uma história, teve uma história. E essa história é a história tão conhecida, a história do povo de Israel, ou seja, a história do povo de Deus, que tem o seu início, né, com Abraão, e até chegar à plenitude com a chegada de Jesus, o Messias, né? Com a chegada de Jesus, o Messias, até a plenitude com a chegada de Jesus, o Filho de Deus. Esse Deus que é presente e atuante na história de toda a humanidade. Interessante. Esse Deus que foi, né, conduzindo o seu povo por toda a história, né? E o Evangelho, né, que nós acabamos de ouvir, nos dá a conhecer, né, toda a linhagem, né, toda a linhagem de Jesus e a sua genealogia, né, prova de que Jesus veio realmente da natureza humana, né? Jesus, ele veio da natureza humana, né? Ele é filho de Deus, mas ele também é filho de Maria, né? Ele tem uma descendência, ele tem uma história. Então Deus quis vir ao mundo do mesmo jeito que cada um de nós. Ele nasceu como qualquer um de nós. E diz a história que ele nasceu na simplicidade da vida, né? Na pobreza, né? Então Jesus, é interessante lembrar, e a gente percebe isso, né, nos evangelhos, que Jesus experimentou os mesmos sentimentos, as mesmas aflições, as alegrias, as dores que nós também sentimos, né? Ele teve raiva, ele teve alegria, ele sentiu tristeza, ele sentiu dor, tudo, né? Tudo. E ao longo das gerações, né, há pessoas, se a gente olha também nas nossas gerações, nossas origens, há pessoas boas e também pessoas más, né? Há homens e mulheres santos e santas e tem aqueles, né, e aquelas também, né, que não procederam, né, bem na vida, né, que fizeram muito mal na vida. Toda família tem isso, né? Se a gente olhar para nossas gerações, tem pessoas de todo jeito, né? E cada um de nós faz a sua história. É bom a gente lembrar disso. Cada um de nós traz a história do nosso antepassado e a gente continua, né, nessa caminhada de Deus, fazendo nessa caminhada, né, fazendo história, né? E quando a gente ajusta, né, a nossa história com o plano de Deus, eita, aí fica bonito, né? Assim como Maria, assim como José, assim como Paulo, como Pedro, e tantas outras pessoas que ao longo da vida foram ajustando a sua história com o plano de Deus, né? E assim, se a gente consegue, né, ajustar essa nossa história com o plano de Deus, nós vamos estar contribuindo, né, com o plano da salvação. A gente está contribuindo com Deus, né? Nós estamos contribuindo com o plano da salvação da humanidade, né? Isso é muito bonito. E todos nós trazemos essa missão, né? Esse desejo, né? Então, nós precisamos, Deus precisa também de nós hoje.
Assim como ele precisou de Maria, de José, para que o filho dele viesse ao mundo, Deus continua precisando de nós. Assim como ontem, é, assim como os nossos antepassados, e futuramente, né, com certeza precisará também da nossa descendência, né? Com certeza. Então é preciso se aproximar de Jesus, é preciso sempre se aproximar de Jesus e deixar que Ele se aproxime da nossa história, deixar que Ele se aproxime da nossa vida. A gente precisa disso, que Jesus se aproxime de nós, a gente precisa se aproximar dele e deixar que Ele se aproxime da nossa história e da nossa vida. Por isso, eu queria pedir nesse momento que a gente continuasse em silêncio, para que a gente possa trazer presente as nossas origens, os nossos pais, muitos que já se foram, que já passaram por já fizeram história nesse mundo, e que a gente que a gente trouxesse essas pessoas hoje, os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisos, e até, quem sabe, um pouco entender essa nossa história, né? De onde viemos e para onde estamos indo, né? Nós estamos nos deixando conduzir por Deus. Deus, eu faço parte dessa história de salvação, né? Da história da salvação, eu faço parte, eu tenho certeza disso, mas eu estou contribuindo, né? Para que Deus continue, para que o menino continue nascendo no nosso coração e no meio das pessoas, na nossa comunidade, na nossa família. Então, o convite de hoje é a gente rezar essas nossas origens. Cada uma tem uma história. E às vezes a gente precisa conhecer melhor para entender, para nos entender melhor também, entender os outros membros da nossa família. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.